Boa noite, Gabeira. Obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. É um prazer. Boa noite a todos. Eu comecei falando no VT sobre essa cobertura exaustiva da eleição, exaustiva em muitos aspectos, que todos nós enfrentamos, acho que a mais difícil cobertura das nossas vidas. E eu queria te perguntar sobre o que essa jornada nos deixou aí, né? Para lidar uma extrema-direita radicalizada, que está nas ruas, está nos quartéis, está tentando fazer contato com extraterrestres por meio de celulares. E do outro lado, uma vitória do PT que está sendo questionada constantemente por essas pessoas e até por algumas autoridades. O que vai sair disso e como a gente faz com que o país volte para um trilho de normalidade e de diálogo entre essas diferentes vertentes? Olha, Vera, essa é uma das minhas preocupações, né? De como buscar de novo algum tipo de convergência. Já nos debates, esses debates que entraram nas madrugadas, né? Eu me preocupei com um dado que me pareceu muito interessante. E até citei um psicólogo suíço chamado Jean Piaget, que falava da linguagem das crianças, a linguagem egocêntrica das crianças até uma certa idade. Elas falam, respondem independentemente da reação do outro. Não há uma interação com a reação do outro. E eu observei no debate dos candidatos à presidência da República que eles utilizavam também uma linguagem egocêntrica. Cada um falava o que queria e cada um respondia o que queria. E se você transplantar isso para o Brasil, você vai compreender que nós vivemos hoje um abismo cognitivo. De um lado, você tem pessoas que votaram no candidato vitorioso e observam as outras rezando diante dos quartéis, às vezes cantando o hino nacional para um pneu, ou comemorando uma pseudo-prisão do Alexandre de Moraes. E elas concluem, essas pessoas estão fora da realidade. Elas vivem uma realidade alternativa. Mas quando você se dá o luxo também de ouvir o diálogo que se trava entre as pessoas que votaram no candidato perdedor, elas dizem a mesma coisa. Assim, eles estão fora da realidade. Eles não estão percebendo o movimento de massas que existe, a grande quantidade de pessoas que está na rua protestando. Eles vão ser atropelados pela história, porque não percebem que um movimento é um movimento de contestação. Então, como fazer com que esses polos se encontrem em algum momento? Eu costumo dizer que uma das tarefas do novo presidente, né? As duas tarefas mais importantes para mim, falando de um modo muito geral, né? Uma delas é cumprir as promessas de campanha, cumprir, digamos assim, as promessas com o povo mais pobre que o elegeu, não só o povo mais pobre, mas a classe média e os poucos ricos que estiveram nessa aliança, porque eles têm uma visão de que é necessário uma política social vigorosa no Brasil. Então, ele tem que realizar isso. É uma das tarefas. A outra tarefa é conciliar o país. E essa tarefa de conciliação é muito difícil. Eu, num artigo que eu publico essa semana, eu faço algumas sugestões. Evidentemente que eu não tenho a pretensão de dizer às pessoas como devam se comportar. Elas têm uma liberdade exuberante e é importante que a exerçam. Mas, por exemplo, eu considero que talvez a gente pudesse superar frases como essa, perdeu o mané, entende? Ou frase, você chora um pouco porque você vai se consolar. Eu acho que não, acho que a tática correta é pacientemente mostrar às pessoas que o sistema eleitoral brasileiro é auditável, é transparente e é seguro. Certo. Né? E se você não consegue isso, se o diálogo fica muito difícil, eu acho que o melhor é o silêncio. Entende? É buscar o silêncio porque, de uma certa maneira, é preciso compreender que numa eleição há vencedores e há vencidos. E a generosidade tem que estar do lado dos vencedores, acho eu. A gente vai aprofundando esse papo, a minha xará agora.